E aí galera, beleza gente? Pessoal, trago aqui agora gráfico histograma, né? Já trago prontinho um exemplo, né? Pra gente não perder tanto tempo com isso. Aqui já tá funcionando o que a gente já fez nas aulas passadas. Eu posso até pintar isso aqui de branco para não deixar aparecendo e ficar aparecendo, né? Então eu já trago aqui linhas de grade de retiro para ficar mais beleza. O histograma, galera, gráfico de histograma, um gráfico muito utilizado em análise de dados, em estatística e tudo mais, né? Então vamos direto para ele, né? A ideia agora já, vocês já sabem, é repetitivo isso com relação às outras aulas. Vamos direto para ele. Nesse caso eu nem precisaria dessa outra coluna aqui, mas aqui eu estou usando a opção escolher, como vocês já viram, tudo mais, mudando média, soma, soma, média. Desses produtos que são baseados nessa planilha aqui, né? Todas as vendas que vão ter na quantidade vendida por dia de cada produto. Beleza, tudo fictício aí para vocês, para facilitar o entendimento. Mas vamos lá. Então, quando eu vou inserir um gráfico aqui de histograma, tem ele aqui, ó, né? Tem ele aqui. Quando eu clico aqui, opa, eu tenho que selecionar meus dados. Um gráfico de histograma, não inseri nada aqui, né? É um gráfico que vai dar uma distribuição de como, em geral, de como teus dados estão distribuídos, né? Então, por exemplo, eu criei um gráfico aqui sem nada, né? Eu posso vir aqui em selecionar dados, né? Do gráfico, clicar aqui, selecionar esses dados, uma outra forma, né, gente? E dar um OK. Se você clicar novamente em selecionar dados, você vai ver que o nome da série é média, né? Média. E aí, ó, já está prontinho aqui nosso histograma. Não vou gastar tanto tempo como criar ele, né? Que é semelhante aos outros, mas de explicar ele, né? Então, o que é que ele está fazendo aqui? Usando uma distribuição da soma dos produtos, né, vendidos e uma distribuição dos valores médios dos produtos vendidos em relação à quantidade, né? Semelhante aos demais, vocês podem, por exemplo, tirar ou deixar os eixos. No caso desse aqui, o que é que esse camarada está dizendo? Primeiro eu vou explicar aí. Ele está dizendo que, ó, nesse caso aqui desse conjunto de valores, vamos usar isso, tá melhor, médios, né? Ele está dizendo que no intervalo de 35 a 215 você tem 7 valores, né? Que no intervalo de 216, o 215 aqui não entra, ó, o parêntese, né? Não inclui o 215, até o 395 você tem 4 valores, ou seja, é uma frequência, é uma distribuição de frequência dos valores, certo? E que nesse intervalo aqui, veja que isso é diferente de um gráfico de colunas, né? E nesse intervalo aqui de 300, no caso 96, né, já que eu estou tratando de números inteiros, até 575, ele tem um elemento, certo? Posso formatar meu gráfico aqui, tirar, por exemplo, título, linha de grade. Os rótulos eu posso deixar marcado. Se eu deixar marcado o rótulo, não faz sentido eu deixar esses eixos. Eixo vertical, né? Horizontal eu deixo, certo? Então, essa é a distribuição dos dados, né? Posso até escrever aqui distribuição dos dados, certo? Então, se eu alterar aqui para soma, ele muda a distribuição, porque ele faz baseado nesses valores. Por exemplo, vamos fazer até um outro gráfico aqui. Se eu quiser inserir aqui novamente um gráfico, um histograma, posso inserir ele em branco aqui, mas eu quero saber a distribuição, selecionar dados, dos valores dos meus produtos unitários, certo? Ok, preço unitário, ok. Tá aqui a distribuição. Vou nem mexer tanto. Ou seja, a maior parte dos valores está entre R$ 1,00 e R$ 5,30, né? E vai tendo uma distribuição aqui assimétrica, que a gente não vai precisar comentar aqui para vocês. Não é simétrica, ela não está crescendo e decrescendo, né?
não ter um formato de sino. Isso aí é outra coisa. Mas vamos lá, não é uma distribuição normal que a gente chama. Eu vou criar um outro gráfico aqui, de distribuição também das frequências, de quê? De custos. Tá ele aqui mesmo. Custos. Eu venho aqui, design do gráfico que aparece, seleciono dados, clico, produtos, o custo unitário. Né? Veja, você pode até se impressionar, professor, essa primeira distribuição aqui desse intervalo está igual a esse, então eu não estou ganhando muito. Não, veja, o custo vai de 25 centavos a 2,95, né? Essa maior distribuição aqui. Você poderia mudar e deixar também essa distribuição. Distribuição aqui de distribuição dos preços. Distribuição dos custos. Tá? A ideia daqui era só mudar isso. E aí você poderia fazer essa mesma variação, posso deixar aí como exercício, para a distribuição dos preços e distribuição dos custos. Né? Se você quiser fazer em cima desse próprio camarada, o que é que você vai fazer? Você apenas vai dizer que aqui, ó, ao invés de escolher usar um soma assim ou um média assim, você pode fazer, né, por exemplo, um conjunto de dados aqui, ó, o escolher, né, você vai olhar para H1, está pintado em branco aqui, com F4, e aqui você vai botar o quê? Valores, esse valor aqui, ó, venda, não, produto, preço unitário, né? Ponto vírgula, custo. Ou seja, está aparecendo 2, porque aqui tem um 2. Agora vai aparecer um 6. Ó. Por quê? Ó? Ou 2 ou 6. 6 é o preço. 2 é o custo. Certo? Então, na hora que você arrastar isso aqui, você vai ter aqueles valores. E aí, isso aqui está mudando por causa disso, tá? Isso aqui está mudando por causa da fórmula também. Mas não tem gráfico para ele. Se você criar aqui uma distribuição, você vai ver o gráfico. Eu já fiz o exercício, né? Praticamente. O gráfico sendo modificado. Beleza? Outra variação aqui do histograma, esse camarada, o gráfico de histograma com um gráfico de Pareto aqui, né? E ele próprio já diz, para que você pode usar, mostrar a parte relativa de cada fator para o total, mostrar os fatores mais importantes nos dados. Beleza? Eu vou mostrar para vocês o uso desse gráfico de histograma aqui, né? Mais um. Com o gráfico de Pareto, né? O que dizia Pareto, né? Ele dizia o seguinte, basicamente, né? Que 20% dos eventos, das causas, são responsáveis por 80% dos problemas. Né? Ou basicamente você pode dizer em outro contexto que, por exemplo, 20% dos seus clientes são responsáveis por 80% das suas vendas e assim por diante. Né? Se você pensar nisso aqui,
nesse conjunto de dados, você selecionar aqui esses dados, né? Vou selecionar esses. Eu estava selecionando. Deixa eu selecionar esses aqui. Esse não fica legal para mostrar. Eu vou mudar aqui para esse conjunto aqui de produtos. Aqui não tem um de vendas mesmo, mas vamos trabalhar com esse aqui para ver. Preço unitário. Ok. Basicamente o que ele está dizendo aqui? Ó? Esse até mais, né? Esse até mais. Cada ponto desse aqui é para um intervalo, relacionado a um intervalo desse, beleza? Para ficar fácil de entender, esse último ponto aqui quer dizer o quê? Que 100% dos valores consideram esse intervalo, óbvio, né? Esse. Que quase 100, né? Você vai botando rótulos aqui, vou tirar essa linha de grade. Legenda não precisa aqui, preço unitário. Eixos não. Aqui. Rótulos. Tá, assim fica mais fácil. Que a gente pode até... Vou tirar esse vertical. Pronto, que assim fica mais fácil, você não confunde um com o outro. O que é que ele está dizendo aqui? Ó? Que produtos, né, vendidos, né, distribuição dos preços. Com Pareto. Que produtos vendidos, ó, 18 nesse intervalo, 6 nesse, 2 nesse intervalo aqui e 1 nesse. Perceba que esse intervalo aqui, ó, ele vai de 1 a 5,30, 4,30. Esse intervalo aqui, ó, de 5,30 a 9,60, 4,30, né? Então, os intervalos têm o mesmo tamanho, né? Tem o mesmo tamanho. Não existem produtos necessariamente... Isso. Foram com os preços, né? Pronto, deixar ele assim. O que é que... Assim não, assim. O que é que ele quer dizer aqui, ó? Por exemplo, ele representa aqui nesse ponto 18. Se você calcular aqui 18 com 6, ele distribui as cidades em 4 intervalos, né? Mas ele está dizendo que 18 elementos estão nesse intervalo aqui. Representam o quantos por cento de... Representam quantos por cento do total aí. O total é 24, né? Ele distribuiu aí em 24, 26, 27. Vai dar aproximadamente 67%, que é onde ele está mais ou menos tocando aqui, ó. Tá? Se você considerar esses dois, ele vai ter o quê? 24 elementos, 18 com 6. Então é 18 com 6, 24. Que aproximadamente vai dar 88% por aqui. E é isso que ele está dizendo. Mas aí o que é que a gente diz? Ó, a maior parte, o que ele está dizendo aqui? Que a maior parte das suas causas, a menor parte de suas causas, responsável pela maior parte dos eventos. Ou seja, apenas um elemento aqui, apenas uma classe, imagina que isso aqui fosse produtos vendidos, né? Apenas um intervalo aqui é responsável por 18%, desculpa, 67% do que foi vendido. Ou seja, 25% do que você tem, que são 4, né? Responsável pela maior parte. Beleza? Só para interpretar esse gráfico aqui. Eu poderia ter aqui... Poderia até brincar aqui para ver... Vamos ver o que é que acontece com esse conjunto de dados aqui, eu colocando... A gente estuda muito isso
É muito bem semelhante, né? Quando você tem aqui um dado assimétrico, fica bem claro. Ó. Esse cara aqui, ó, eu vou rotular, tirar as linhas de grade, rótulo, fica mais fácil assim, tá? Então, se você considerar aqui, por exemplo, que você tem 4 classes também, 5, né? Ele dividiu em 5 partes aqui. Esses dois juntos aqui representam quase toda a população, né? Quase todos os possíveis valores, né? Se a gente 35 e 355 é a quantidade de números e produtos vendidos aqui. Beleza? Então eu vou apagar, isso não faz parte desse. Esse é o gráfico de histograma, né? Você vai apresentar a distribuição de frequência de valores. A gente utilizou essas divisões aqui para melhorar, né? Só para interagir. Mas são os exemplos de histograma que vocês podem utilizar aí em seus dashboards, geralmente para analisar uma variável, né, qualquer de um conjunto de dados. Por exemplo, você pode avaliar a média de venda diárias na sua loja, ou o valor de vendas, né, que você teve, como é que está essa distribuição de valores, né? E aí verificar se existe uma assimetria, isso aí você pode tudo estudar quando estiver analisando os dados, beleza? Valeu, galera, um abraço, que Deus abençoe vocês.